Olá! Durante as nossas aulas, vimos como as transformações na Inglaterra, a partir do século XVI, desenharam os rumos da sociedade moderna. Tá? Vimos as revoluções puritana e gloriosa, além de estudar sobre a formação do capitalismo através dos cercamentos e vendas de terras que se tornaram mercadorias naquele período. Lembram da coroa e do parlamento? Qual era a função de cada um? Deixa aqui nos comentários para o professor. Olha lá. Vou colocar para vocês alguns pontos sobre o iluminismo e sobre a Revolução Francesa. E por que isso? O plano de estudo tutorado de História para o segundo ano vai cobrar esses temas de vocês, tá? E como nós não tivemos aulas durante esses praticamente 2 meses, não estudamos eles, tá? Então, vamos lá. Ó, em linha geral, o termo iluminismo ele remete à luz, né? Combater as trevas do absolutismo e da intolerância religiosa que marcaram o final da Idade Média. Tá? Foi no início do século XVIII que as ideias iluministas elas pipocaram pela Europa. Ideias formuladas por pensadores, cientistas, filósofos e professores que buscaram pensar uma nova humanidade, pensar um novo ser humano. Tá? No que se refere à vida das pessoas, os iluministas pensaram que a felicidade é um grande objetivo a ser alcançado. Tá? Além de pensaram que a educação ela é uma importante ferramenta para o progresso social. Eles também buscaram pensar e escrever sobre o direito à vida, a liberdade individual, a igualdade jurídica e, lógico, a propriedade. Tá? Portanto, a gente não vai falar aqui só de um pensador, e sim de vários que deixaram sua contribuição. Você quer um exemplo? Ó, temos Isaac Newton, Immanuel Kant, Charles de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau. Para, professor, vi quase todos em filosofia. Claro, né? Eles também deixaram suas contribuições para a área de filosofia, tá? Mas calma, estou citando eles aqui como forma de vocês saberem quem são, né? Caso leia os nomes em alguns outros lugares aí. Continuando, David Hume, seria a pronúncia correta, Voltaire e Adam Smith. Toda vez que vê esses nomes em algum lugar, vocês vão lembrar que eles são pensadores que fizeram parte do período do iluminismo europeu. Todos esses caras que eu citei criticavam o mercantilismo, o absolutismo monárquico, o poder da igreja e as verdades reveladas pela fé. E defendiam a liberdade econômica, ou seja, sem intervenção do Estado. O antropocentrismo, o que é isso? É colocar o ser humano no centro de tudo, no centro do universo. Tá? E defendiam também o predomínio da burguesia e os seus ideais. A burguesia é uma classe que surgiu na Europa e veio dos comerciantes, vamos assim dizer, tá? E foi adquirindo riqueza e teve a sua ascensão social na Revolução Francesa, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Essas ideias de liberdade, de fim das monarquias, de elevação do homem a um nível acima do universo e o fim da relação entre Estado e Igreja levaram à Revolução Francesa. Tá? Nosso próximo tema. Olha lá então. A palavra revolução ela nos remete a pensar em um levante organizado contra um sistema que não mais nos satisfaz. Né? Certo? Foi isso que os franceses, em 1789, fizeram. Com todas essas ideias vindas do iluminismo sendo escritas e propagadas pela Europa, logo elas conquistaram muitos franceses. Tá? E vamos a um panorama da França antes de 1789. Existia uma extrema injustiça social, o regime político era absolutista, existia uma crise agrária intensa e havia fome e desemprego. Além de a elite vivia no mais puro luxo, enquanto sufocava a população.
O lema da Revolução acabou sendo liberdade, igualdade e fraternidade. Então, se a gente analisar, os franceses estavam extremamente insatisfeitos com a vida que eles possuíam. Tá? Então, com isso, eles começaram a se organizar de uma maneira para se levantar contra esse sistema. Tá bom? Com isso, então, a França ela se organiza em três estados, uma espécie de três classes sociais. Tá? No primeiro estado estava o clero, os funcionários da igreja, o alto escalão da igreja católica. Tá? No segundo estava a nobreza e a corte monárquica completa e todos os mais ricos que frequentavam a corte. Tá bom? E na base, no pé da pirâmide, vamos assim dizer, se colocar uma pirâmide na base, era o terceiro estado, constituído pelo resto da população, inclusive pela burguesia. Lembrem-se disso, tá? Ó, esses estados eles tinham seus representantes, mas só em 1789 houve um levante por parte do terceiro estado, a base, tá? Que acabou se formando uma Assembleia Nacional. E a partir daqui, as decisões políticas são realizadas por meio de votos. Tá? Isso foi uma armadilha que os ricos e nobres caíram. Que a partir daí, o povo passou a ser representado dentro do governo. Tá? E vocês lembram das ideias iluministas? Isso mesmo. Elas ganharam força e chegaram dentro da Assembleia Nacional Francesa. Todas essas mudanças, em 14 de julho de 1789, um grupo de manifestantes se dirigiu à Bastilha, que era uma cadeia do período e representava a força do absolutismo francês. Depois de uma batalha intensa nesse dia, eles acabaram tomando o prédio. Tá? Esse momento ficou chamado como a queda da Bastilha e é considerado por muitos historiadores como o início da Revolução Francesa. Tá? Só que não foi à toa que eles fizeram isso. Os deputados estavam votando reformas, inclusive uma nova constituição dentro da França. Tá? E sofriam pressões por parte dos mais ricos para deixarem as coisas mais ou menos como estavam. Tá? E os deputados do terceiro estado, a base da pirâmide, quem sustentava a França, bem dizer, mas que não tinha direito nem representação nenhuma até ali, eles queriam mudanças, mas estavam sufocados por quem podia mais. Tá? E foi nesse momento que eles perceberam que o povo estava ao lado deles. Então eles ganharam um incentivo para poder realizar essas mudanças que o povo clamava. Depois das pressões, o rei acabou aceitando uma nova constituição que retirava seus poderes, diminuía a força e poderes da igreja, além de abrir espaço para a burguesia crescer. Inicia-se um período muito próximo ao que a gente estudou no período da Inglaterra. Tá? É uma monarquia constitucional. Mas o parlamento francês ele acaba sendo dividido em dois, que existia uma rixa entre eles. Tá? Ficava de um lado os jacobinos, que eram os mais radicais, e os girondinos, que queriam mudanças, mas eram mais tranquilos para poder se fazer. Tá? Em 1792, os jacobinos chegam a controlar o poder na França. Tá? Eles realizam muitas mudanças, profundas mudanças, tá bom? Além de instaurarem o período conhecido como terror. Olha lá. É a partir daqui, da instauração do período do terror, que a guilhotina entra em cena. Tá bom? Depois de alguns decretos, aqueles que se opunham à revolução eram executados no instrumento. Inclusive, a família real foi executada na guilhotina, foram guilhotinados. Mais de 17 mil pessoas foram guilhotinadas na França no período do terror. Tá? Foi depois desse período que veio a República e, num curto período de tempo, vem o período napoleônico, de Napoleão Bonaparte. A gente não vai ver
algo sobre ele, porque o PET não vai cobrar, tá bom? Então ficou um panorama completo para você aí do iluminismo, do que foi as principais ideias, também da Revolução Francesa, que marcou aí as revoltas e as revoluções que vão ocorrer na América colonizada. E é a partir daqui que o PET vai iniciar os estudos, tá bom? Olha lá, eu vou deixar aqui nesse vídeo, na descrição, alguns links de alguns textos que vão trazer mais pontos dos dois temas que a gente estudou. Sugiro que vocês leiam, tá bom? Ajuda bastante, tá? E claro que o conteúdo que está lá no PET, vocês também têm que ler, têm que ter acesso, têm que estudar por eles, tá bom? Que vão ajudar bastante a compreender os temas, tá? Olha só, qualquer dúvida eu estou à disposição. Como eu deixei no primeiro vídeo aqui do canal, vocês podem me encontrar no Facebook se a gente já não tiver contato em algum outro meio de comunicação, tá bom? Desejo bons estudos a todos, dizer que estou aqui à disposição e que estamos todos torcendo para que em breve tudo isso que estamos vivendo possa passar e a gente possa estar juntos em sala de aula novamente. Até mais.